Aqui, vocês estão vendo um objeto que é um dos objetos mais famosos da história, que é chamada de Estela de Hammurabi ou Código de Hammurabi. Aqui nela tem várias leis escritas. Ela também fica nesse Museu do Louvre que eu visitei lá na França. Aqui a gente tem uma imagem do rei Hammurabi, tá? Recebendo as leis do deus da justiça, chamado Shamash. Isso aqui já é na época dos babilônicos. Aqui é minha esposa, que estava comigo lá no museu, tá? E eu fiquei todo empolgado. Se vocês olharem aqui mais de perto, vocês vão ver que essa imagem está mostrando o deus dando as leis para o rei, o Hammurabi. Por quê? O Hammurabi mandava pôr essa pedra no meio da cidade, para todas as pessoas conhecerem a lei e conhecerem ele, e acharem que ele tinha recebido essa lei dos deuses. Porque aí a pessoa podia até pensar que ela podia descumprir a lei e o rei não ia saber, mas ela ia achar que os deuses sempre iam saber. E que o rei estava em contato com os deuses, que ele era o escolhido dos deuses, que o poder deles vinha dos deuses, da mesma maneira que o Gilgamesh. Com isso, ele fazia as pessoas terem medo da lei, ter medo de queimar no fogo do inferno depois, se não cumprisse a lei, de ser punido vivo e de ser punido depois de morto. E isso servia para fazer propaganda dele, para aumentar o poder dele, para as pessoas terem medo dele. Isso aqui é uma estátua, eu sei que está faltando o nariz, mas mostrando como era o rosto do Hammurabi, que era esse rei. Só que aqui a gente tem um desenho feito hoje em dia, tá? Que é um desenho cheio de erros, porque, como eu falei, a Estela não ficava no palácio dele, ela ficava no meio da cidade, que era para todas as pessoas poderem ver, não era nem para todas as pessoas lerem, porque a maioria das pessoas não sabia ler as leis que estavam escritas, mas era para todo mundo ter o conhecimento, o poder do Hammurabi está aqui, através dessas leis. Bom, aqui a gente tem a representação do grifo, que é outro animal mítico, tá? Que está representado nesse mosaico no palácio. Aqui sou eu fazendo graça de novo, com outro mosaico aqui, ó, dos soldados, mais uma vez representando o poder do rei. Aqui algumas armas da época da Mesopotâmia que estavam lá nesse museu. E aqui a gente tem uma representação também nesse mural da sociedade da Mesopotâmia. Aqui o rei, aqui os nobres conselheiros, aqui os escribas, que eram as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, que faziam a matemática, faziam a contabilidade do dinheiro do rei, de quantos dias as pessoas trabalharam para o rei, de quantos produtos agrícolas o rei recebeu, tá? E aqui a gente tem uma sacerdotisa, lembrando que muitas vezes elas eram mulheres, eu sei que estava um pouco estragado, e aqui também o lamassu, de novo aquele animal dos mitos. Bom, aqui para vocês verem a grandiosidade da riqueza e também que o touro era um animal sagrado para eles, vocês podem ver que no mito do Gilgamesh sempre tinha uma força de touro, porque o touro é um animal que representa o poder e a força. Então a gente tem uma coluna que é o topo da coluna do palácio, pra vocês verem como era ricamente feito e grandioso. Aqui algumas estatuetas de mulheres, para vocês verem também que o padrão de beleza do corpo feminino era outro, era um padrão mais ligado à fertilidade e à abundância do que o que a gente tem hoje em dia, que é ligado a essa magreza, essa anorexia. E aqui a gente tem outras estelas aqui, ó, outras pedras, estelas são pedras, com essas mensagens. Aqui vocês estão vendo que ainda não tem uma escrita, aqui está representado por símbolos. Então eu vou falar sol, eu desenho o sol. Eu vou falar lua, eu desenho a lua, tá? Então, a primeira forma do ser humano escrever foi por desenhos. Hoje em dia a gente está vivendo até isso um pouco, que são os emojis, as figurinhas, que as pessoas não escrevem mais, né? Então já está fazendo uma nova linguagem, que são esses emojis e essas figurinhas de conversar por celular. Mas a primeira forma de comunicação humana também foi por desenhos. Depois esses desenhos vão ser transformados para virar letras, palavras, símbolos. Aqui na Estela de Hammurabi, se vocês puderem ver, eles escrevem de cima para baixo e da direita para a esquerda. E cada conjunto de risquinhos desse é uma palavra, que era um desenho e foi sendo simplificado até virar só traço simples, porque eles tinham que raspar isso na pedra
Por isso que esse tipo de escrita é chamada de escrita cuneiforme. Aqui, ó, se vocês olharem nessa figura melhor, dá para ver que eles colocavam a cunha, que é o raspador, e batiam com o martelo. Aí essa escrita cuneiforme vem desse instrumento, a cunha, que era tipo um estilete. Aqui, ó, são outras pedras de outros reis, para mostrar para vocês que o Hammurabi não inventou isso. Todos os reis faziam isso. Ah, um Deus me deu as leis e vocês têm que respeitar essas leis por causa disso. O mais famoso que a gente conhece hoje em dia talvez seja o Moisés. O Moisés lá dos 10 mandamentos, que subiu numa montanha e de repente voltou com 2 pedras e falou para a galera, ó, tem 10 leis aqui. E a galera falou, ô Moisés, onde é que tu arrumou essas leis? Ele falou, uai, foi Deus que me deu. Porque aí as pessoas iam ter medo e respeitar essas leis. Honrar pai e mãe, não matar. Tá errado isso? Não, tá certíssimo. Só estou dizendo que quando Moisés disse que foi Deus que deu essas leis para ele estava usando uma maneira, como chefe daquele povo, de ser respeitado e de que aquelas leis fossem respeitadas. Tá? Bom, aqui, ó, a gente já tem uma tábua dessa de argila, que vocês podem ver já como a escrita vai ganhando um formato mais de palavras do que de desenhos. E aí nisso a gente entra de novo no mito do Gilgamesh. Isso aí que vocês estão vendo é um desenho, uma imagem da época da Mesopotâmia contando o mito do Gilgamesh. O Gilgamesh segurando aí 2 leões pela raba para mostrar o tanto que ele era gigante e poderoso. Porque o mito do Gilgamesh é a história mais antiga do mundo que nós temos escrita. Ela é chamada de epopeia de Gilgamesh, que é esse tipo de aventura fantástica onde um herói supera vários problemas e salva todo mundo, que seria o Gilgamesh. Então ela foi encontrada em tábuas de argila da época dos Sumérios. Ela tem cerca de 5.000 anos de idade, essa epopeia. Tá? E a gente conhece ela inteira graças a achados posteriores, porque ela continuou sendo contada durante milhares de anos, mesmo depois dos Sumérios. Então, ela conta como Gilgamesh e o Enkidu vão viajar pelo mundo e resolver problemas até que o Gilgamesh volta para governar o povo dele. Aqui nós temos o Gilgamesh e o Enkidu, aqui, ó, lutando com o leão, lutando com o touro, aqui o sol representado também, tá? E aqui são eles dois, o rei Gilgamesh e o Enkidu, lutando contra um gigante. Então esse mito ele foi muito importante para a cultura de todos esses povos, sumérios, babilônicos, assírios, que viveram nessa região da Mesopotâmia. E mesmo outros povos, como os egípcios, os gregos e os romanos, vão ter contato com essa história depois. Então essa história desse rei, que era um rei mau, que judiava do seu povo, apesar dele ser bonito e maravilhoso e criado pelos deuses, e aí ser enviado esse homem monstruoso. Isso aqui é uma imagem de um livro de hoje em dia contando o mito de Gilgamesh, porque não sou só eu que estou contando esse mito para vocês. Esse mito ainda é muito contado até hoje. Aqui está a bela Shamihat conquistando o coração do Enkidu, vocês estão vendo até os passarinhos se beijando aí. Isso aqui é uma representação da época de um povo chamado árabes, mais ou menos do ano 900 depois de Cristo, ou seja, isso aqui foi feito há 1.100 anos atrás, mas 3.000, 4.000 anos depois que os sumérios tinham criado esse mito lá na terra deles. Então aqui está mostrando o Enkidu, que é esse cara aqui com os chifrinhos, e com menos roupa também, né? E o Gilgamesh. E aqui de novo a imagem daquele livro que eu falei para vocês que é de hoje em dia, mostrando o Gilgamesh e o Enkidu se abraçando na hora que eles ficam amigos, porque o Enkidu ajudou o Gilgamesh. E só que aí depois, isso como eu falei para vocês, é o primeiro capítulo. O Gilgamesh e o Enkidu vão viajar pelo mundo, vão realizar várias missões, vão lutar contra várias criaturas.
Inclusive, a minha parte preferida do mito, e se vocês quiserem ler, tem o livro todo na internet de graça, e tem vários vídeos que contam a história toda e mostram. A minha parte predileta é quando chega a mensagem para eles de que vai ter uma grande inundação, que vai matar todo mundo. Aí eles pegam várias madeiras assim, constroem um barco gigante e colocam vários animais lá dentro de 2 tipos para poder salvar. Parece a história de quem? Da Arca de Noé. Porque a história do dilúvio, do Noé, que está na Bíblia, ela é copiada, assim, ela é baseada, influenciada pelo mito do Gilgamesh. Por quê? Os judeus, que são o povo que vai escrever a Torá, que é o livro que vai ser a base do Velho Testamento dos cristãos, lembrando que Jesus mesmo era judeu, eles foram escravos na Babilônia. E lá na Babilônia, o que eles escutaram? O mito do Gilgamesh. Só que eles pegaram as coisas que eles escutaram do mito e adaptaram para o povo deles, tá? Então, também vou dar um spoiler, eu não acredito que spoiler existe, tá? Mas no final, o Enkidu morre. Que aí que é com a morte do Enkidu que o Gilgamesh resolve voltar para o palácio dele e governar o povo dele e ser um bom rei pelo tempo que ele tem, dando a agricultura e a civilização para o povo de Uruk e da Suméria. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouco sobre os Sumérios e sobre a Mesopotâmia. Até a próxima aula.